Agora sim, iremos conversar com a Letícia, ela que é terapeuta ocupacional, e também a Adria, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o autismo e também algumas situações que você pode estar percebendo na criança desde o nascimento dela. Doutora Letícia, muito bom dia, bem-vinda à Sorriso FM. Bom dia. Adria, bom dia para você também. Obrigada. Vamos começar, então, falando sobre algumas situações, né, que podem ser observadas na criança, que é muito importante olhar o comportamento delas. Por onde a gente pode começar? Tá. O primeiro de tudo, que é muito notório, é sobre a interação e contato visual. Né? Se a criança consegue estar observando, olhando para as pessoas que interagem com ela, principalmente os pais que estão no dia a dia. Então, esse olhar, esse contato de prestar atenção e alguns comportamentos repetitivos também, que a gente chama de manias, geralmente no nosso cotidiano. Se a criança tem algum comportamento nesse sentido, já é um sinal de alerta também que a gente pode estar prestando mais atenção. Em quais sinais, por exemplo, essa repetição que a criança pode ter? Tá. Algumas características mais evidentes que a gente observa é o balançar das mãos, que a gente chama de flapping. Então, as mãozinhas vão para frente em forma de abano, balançando para cima e para baixo, com as mãos estendidas. É um dos movimentos que a gente pode achar que é mais mania, quando ela está muito eufórica, feliz, e ela fica excitada, fazendo esse movimento de felicidade, mas é uma das características que a gente chama de estereotipia motora, que é um movimento repetitivo muito característico do TEA. E quando falamos de mitos e verdades, o que a gente pode caracterizar dentro desse tema? Tá. Algumas coisas são... Você me ajuda? Pode ficar à vontade, Ana, pode. Isso, são muitos mitos que cercam o autismo, né? Tem um que a gente vem debatendo há muito tempo, mas a gente ainda escuta, né, bastante, que é que a causa do autismo é as mães. Né? Então, a gente ainda escuta muito falar que uma mãe com uma característica assim, 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 pode ser a causa do filho ter autismo. Então, hoje a gente tem comprovação que não tem ligação, né? Então, lá atrás foram chamados, né, que as mães geladeiras, que eram mães com uma característica diferente, tinham e eram a causa do autismo dos filhos, né? Então, hoje a gente vem tirando essa culpa, né? Principalmente das mães, que elas já carregam muitas responsabilidades, e esse é um mito que a gente contrapõe muito. O outro é as vacinas, né? Então, fala-se muito que o autismo vem das vacinas, e, na verdade, a gente não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso. E quem pode ajudar no diagnóstico? Existe algum profissional específico, alguma especialidade que pode ajudar a descobrir isso? Uhum. Então, nos primeiros sinais, geralmente as famílias já estão bem atentas desde os primeiros meses de vida. Então, ali em 10 meses, 11 meses, um aninho, a gente já consegue observar algumas características. E o primeiro profissional que está ali mais perto da família, geralmente, é o pediatra. Então, levar essas dúvidas para o pediatra, né? O pediatra está assessorando, tá tirando as dúvidas e fazendo os encaminhamentos. Mas também, se eu tenho uma criança que eu já percebo um atraso de linguagem, uma dificuldade de interação social, eu já posso procurar imediatamente o fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, e qualquer outro profissional que trabalhe com a infância, como o psicólogo, o terapeuta ocupacional e o neuropediatra também. Então, todos esses profissionais, eles estão habilitados para identificar os sinais e já intervir no desenvolvimento dessa criança. Até porque, quanto antes, né, melhor para a criança se desenvolver já com o tratamento adequado, né, com as terapias e tudo mais. E a gente vê aquela situação que existia ainda, eu acredito que ainda existe, da comparação de um filho para o outro, de um autista para o outro, mas no caso de uma percepção, ela acaba sendo importante, essa comparação, porque tem as fases da criança, né, doutora? Então, tem as fases que ela já deveria estar sentando sozinha, ela já deveria estar pegando o alimento sozinha, ela já deveria estar falando, e muitas vezes ele não acontece como nas demais crianças. Isso. Um material muito importante que a gente tem acesso
de forma fácil é a caderneta da criança, aquela de vacina, né, que a gente leva no postinho. Lá nessa caderneta tem algumas informações desses marcos do desenvolvimento, né, que você comentou. Então, até que idade eu posso esperar que meu filho apresente essa habilidade? Então, eu falo que nenhuma criança tem o seu tempo, né? A gente tem os marcadores de tempo ali, de habilidades, e eles são muito importantes. Então, se a gente conseguir ter acesso a essa caderneta e acompanhando o desenvolvimento ali, a gente está mais investigando de uma forma melhor, né, as famílias. Chegou uma pergunta muito interessante, não sei qual das duas poderá responder. Bom dia, queria tirar uma dúvida. Meu filho tem 13 anos e ele é muito nervoso. Quando ele fica nervoso, ele quebra tudo que tem na mão. Será que tem alguma coisa a ver com o autismo? Você conversa com ele e já logo esqueceu tudo. Quem? a doutora Letícia, a Adra, será que conseguem ajudar essa mãe? Só por essa informação, não tem como a gente já direcionar e falar que pode ser autismo, Pode né? ter outros diagnósticos também. Exato. E isso é a maior dificuldade que a gente encontra atualmente sobre o diagnóstico, porque não é um exame específico que vai dar lá de sangue, olha, tá aqui o resultado. Então, essa situação que ele... Específica, Exato. né? Pode ser advinda ainda mais pela idade de muitas outras... algum outro transtorno, ou então não, apenas questões psicológicas, né? Emoção, ter a idade ali da fase da adolescência. Então, pode vir de muitas É importante não colocar apenas uma característica e já, né, achar que seja, né? Exatamente. Existem várias características, vários comportamentos repetitivos que fazem com que leve a esse... Isso, e algo muito importante também é que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente vai encontrar as características, os sinais, desde a fase precoce, né? Então, hoje, por exemplo, hoje uma criança que é mais velha, um adulto, será que eu tenho autismo? Geralmente, a investigação vai se direcionar lá para trás, porque ele precisa apresentar características e os sintomas, os sinais desde a primeira infância, né? Então, no caso dela, eu acredito que a ajuda do psicólogo será muito fundamental, né? Não descarto, mas também a gente não pode afirmar, porque é uma característica, né? O DSM hoje pontua, no mínimo, ali umas 3 características, 3 critérios importantes, né? E o primeiro deles é a interação social. Acho que o mais marcante no autismo hoje é essa dificuldade, de fato, né, da interação social. Então, inclusive, é o primeiro critério. Então, precisa estar presente, né, uma dificuldade na interação social. Pediram aqui se possui, se tem alguma comprovação cientificamente do motivo desse autismo. E aí, meninas? Sim, comprovadamente, a gente já consegue dizer agora que uma porcentagem grande é de causa genética, né? Não completamente, mas uma grande maioria vem dos genes dos pais e das mães. Não necessariamente de um ou de outro, mas não só isso, causas ambientais também. Assim como características físicas que a gente observa na criança, essa criança parece mais com o pai, parece mais com a mãe, né? Fala, nossa, o gene dessa parte da família é forte. A gente consegue observar isso também pelo TEA, né? De que tem esse fator genético, mas assim também como os fatores ambientais que influenciam nesse diagnóstico. Isso, intrauterino, principalmente, né? Então, às vezes, como essa criança foi exposta a algumas coisas dentro da barriga da mãe ainda. E o fator genético não necessariamente é um fator hereditário. Então, posso estar carregando esse gene, mas não apresentar as características que aquele gene possui, né? Então, não necessariamente por ser genético é hereditário. Então toda criança que tem autismo, os pais são autistas também. Não é assim, né? Pode ter, claro, casos assim, mas o fator genético não necessariamente é hereditário. Então, a gente precisa ter essa cautela na hora de falar das causas, né? E já estava na nossa pauta aqui para perguntar a vocês, mas um cidadão também nos perguntou. O laudo de investigação do autismo, ele pode ser usado para dar entrada nos direitos do meu filho? Quais são os direitos que um autista pode ter?
Então, tem vários hoje em dia, né? Então, tem uma lei que se chama Berenice, né? Que coloca o autismo com os mesmos direitos da pessoa com deficiência, né? Então, para essa lei, a pessoa com autismo ela é considerada uma pessoa com deficiência. Logo, tudo aquilo que envolve pessoas com deficiência, todos esses direitos também vai ser analisado para o caso do autismo também. Então, acho que um primeiro bem importante é o BPC. Né? Então, tem algumas crianças que elas podem fazer a solicitação para tentar ser contemplado com o BPC. Né? Tem outros também, por exemplo, que a gente lá no CER, a nossa assistente social trabalha muito, que é a questão do ir e vir, né, da carteirinha no ônibus para não pagar passagem. Né? Então, a gente sabe que fazer o acompanhamento da criança autista demanda muitas sessões de terapia, né, com outros profissionais também, então fica muito oneroso para as famílias ficarem pagando passagem para ir e vir. Então, hoje a gente tem esse recurso também, né, da criança ganhar o seu direito de usar o transporte sem custo, né? E tem a carteirinha, o CIP-TEA, então todas as crianças que têm autismo, elas podem solicitar o CIP-TEA, que é uma carteirinha que consegue comprovar, né, que essa criança tem uma deficiência não visível, que é o autismo. Então, ele pode ser usado nos aeroportos para fila preferencial, né? Não só, mas para estacionamento também. Então, o autista ele tem os mesmos direitos ali no cotidiano de uma pessoa com deficiência. Tudo isso pode ser adquirido através do laudo ou tem alguma outra documentação que é necessária? Isso vai ser através do laudo e da emissão da carteirinha. Acho que a carteirinha ela já abre muitas portas, né? Para a gente não ficar andando com laudo para cima e para baixo da criança, a gente tem a carteirinha, ela tem validade de 5 anos e com isso a gente consegue, né, comprovar que aquela pessoa precisa ter os seus direitos garantidos, né? Principalmente na fila preferencial, em outras situações também. E a gente sabe que a criança autista, ela acaba se estressando um pouquinho mais do que demais crianças. E, às vezes, até para os pais e os cuidadores, essa situação é um pouquinho difícil, porque muitas vezes não sabem lidar. O que fazer nesse momento em que a criança está mais estressada, mais agitada? O que os pais ou cuidadores podem fazer nesse momento? Bom, é muito característico mesmo. Então, crianças com autismo têm uma grande parcela com dificuldade para esperar, transtorno do processamento sensorial também. Então, uma criança que às vezes fica muito sobrecarregada em alguns ambientes, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é o que a gente já fala muito, né? Que é ter calma primeiro, né? Para a gente conseguir acalmar alguém, a gente precisa estar calmo ou tentar, né? Transparecer essa calma. E o que é importante é tirar essa criança desse ambiente que está estressando ela, para um ambiente mais calmo, né? E evitar falar. Então, o que eu vejo de muitas famílias, de muitos pais, é que no momento que a criança está muito estressada, e isso não é só para a criança atípica, mas a neurotípica também, não adianta a gente ficar falando com aquela criança naquele momento, explicando o que está acontecendo, porque nesse momento o cérebro dela está bem sobrecarregado, ele não vai conseguir racionalizar o que você está falando, né? Então, o ideal é acalmar a criança primeiro e depois explicar, e depois conversar, e depois perguntar para ela o que aconteceu, o que incomodou. Então, para crianças que falam, né, que são TEA e que falam, é importante os pais irem pesquisando, perguntando para aquela criança quais coisas ali do cotidiano deixam essa criança estressada, para que essa criança consiga identificar e os pais também e acabar evitando. O outro fator também é as terapias, né? Elas ajudam muito para que a criança consiga ter um tempo de espera maior, consiga lidar com esses sentimentos, né? Com essas situações do ambiente. Então, sempre perguntar se a criança está fazendo acompanhamento, pedir uma sessão com o terapeuta, né? Para receber orientação, para saber o que fazer, porque também isso são orientações gerais, mas cada criança é única e para cada criança um manejo diferente. Meninas, algo mais que vocês queiram passar à comunidade? Podem ficar à vontade. Primeiro, a gente quer agradecer, né? Estive aqui ano passado na nossa campanha de Natal e foi um sucesso. As crianças ficaram muito felizes, né? Agradecer a doação de todo mundo que ajudou. E nós, lá no CER, lá no Instituto, nós atendemos crianças
do SUS, né? Então, hoje, a gente consegue abranger cerca de 180 crianças, né, com autismo e deficiência intelectual. Então, a gente consegue observar já muitos avanços nessas crianças que estão fazendo acompanhamento. Então, o quanto que é importante o acompanhamento, principalmente a família está engajada. Então, nosso foco maior no acompanhamento não é só a criança, é também a família. Então, lá a gente tem um grupo com os pais. Então, quanto mais esses pais procurarem informações em fontes confiáveis, mais eles estão assertivos na hora de falar com os seus filhos, na hora de fazer o manejo com eles, né? Então, é muito importante o acompanhamento. E nós estamos sempre à disposição, se tiver alguma mãe com dúvida, né? Ainda não chegou a vez na fila, sei que a fila está grande, sim, mas a gente tem trabalhado para tentar diminuir, mas a gente está lá à disposição para tirar uma dúvida, né? Para fazer uma orientação pontual. Então, acredito que a gente consiga contribuir dessa maneira também. Letícia? Exatamente. Queria agradecer o convite também. É muito importante estar divulgando e falando sobre esse tema, né, cada vez mais. E essa questão de tirar dúvidas e procurar os profissionais adequados é muito importante, né? A gente estava falando sobre os mitos e existem muito mais do que a gente citou aqui. Então, lá as portas estão abertas para esse tipo de atendimento. A gente tem também a rede social agora que a gente está tentando movimentar, isso, né? @IARIMT. Isso. Para tentar procurar entender melhor como que entra lá, como que consegue atendimento, que profissionais pode estar buscando, que eu acho que é o melhor caminho para conseguir um atendimento e uma qualidade de vida melhor para esse acompanhamento dentro da família. Para a gente finalizar, então, onde que fica o Centro Especializado em Reabilitação Intelectual? O pessoal até está pedindo aqui o endereço. Fica na Avenida Blumenau Sul, 1184, em frente ao Mercadinho. É bem fácil de encontrar. Lá na fachada está o Instituto de Audição, né? Instituto de Audição e Reabilitação Intelectual do Mato Grosso. E para chegar lá tem que ser através do postinho, via regulação, e aí são os chamados, né? A gente faz atendimento também com outras modalidades, né? Mas esse é o nosso maior carro-chefe lá e a gente consegue atender, tem grupo de famílias também. Então, Adri, eu não faço parte do SER, mas eu gostaria muito de, pelo menos, estar indo no grupo com os pais, no curso para pais que a gente faz também. Ano passado foi muito bom, esse ano a gente vai fazer outro também. Então, é só entrar em contato que a gente dá um jeito de abraçar, de ajudar. E os profissionais ficam à disposição.